Pense em um momento em que alguém que você ama simplesmente se afastou. Talvez um amigo, um familiar, ou até mesmo a pessoa com quem você acreditava que construiria um futuro. De repente, o contato diminui, as respostas se tornam escassas, e o silêncio preenche os espaços que antes eram ocupados por palavras e gestos de carinho. Esse afastamento pode ser doloroso, confuso e até mesmo injusto aos nossos olhos. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio pode ter um propósito divino? E se Deus estiver agindo de maneira invisível, orquestrando algo muito maior do que conseguimos enxergar agora? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação é a mais impactante e pode transformar completamente a maneira como você encara esse afastamento. Antes de mergulharmos profundamente nesse tema, já peço para você se inscrever no canal A 3 com Deus, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda a levar conteúdos transformadores para mais pessoas e, claro, engajar essa nossa comunidade que busca crescimento espiritual e emocional. Muitas vezes, quando alguém se afasta, sentimos uma imensa frustração e queremos entender o motivo imediatamente. Tentamos reverter a situação, insistimos em conversas e buscamos explicações, mas ao fazer isso, podemos estar lutando contra algo que Deus permitiu para um bem maior. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de separações e afastamentos que no momento pareciam dolorosos, mas que tinham um propósito divino. José, por exemplo, foi vendido por seus próprios irmãos e separado de sua família por anos. No entanto, mais tarde, ele compreendeu que tudo fazia parte de um plano maior. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Esse afastamento doloroso não foi um acaso, mas uma estratégia divina para posicioná-lo onde ele deveria estar. Assim como José, talvez hoje você não compreenda por que essa pessoa saiu da sua vida, mas Deus pode estar te protegendo de algo que você ainda não vê. É aqui que entra a visão acadêmica da psicologia dos relacionamentos. De acordo com estudos sobre apego e desenvolvimento emocional, muitas pessoas criam vínculos que, ao invés de serem saudáveis, se tornam codependentes. John Bowlby, um dos principais estudiosos da teoria do apego, explica que muitas relações não são baseadas em um amor verdadeiro e saudável, mas em uma necessidade de segurança emocional. Quando Deus permite um afastamento, pode ser porque Ele deseja que você encontre sua segurança nele, e não em outra pessoa. Agora pense, será que você tem colocado sua felicidade e identidade em alguém, ao invés de colocá-las em Deus? Será que essa pessoa se afastou porque você, sem perceber, estava transformando esse relacionamento em algo maior do que sua relação com o Senhor? O silêncio de Deus muitas vezes é um convite para nos voltarmos completamente para Ele, para buscarmos nele a resposta que procuramos em outro ser humano. No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus diz: "Portanto eu a atrairei, eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração." Perceba que o deserto aqui não é um castigo, mas um local onde Deus nos separa de distrações para que possamos ouvi-lo claramente. Quando alguém se afasta de você, talvez seja Deus criando esse deserto para que você se aproxime dele. Mas isso não significa que todo afastamento é definitivo. Às vezes, Deus permite a separação para que ambos cresçam, amadureçam e, no tempo certo, se reencontrem sob uma nova perspectiva. Muitos relacionamentos restaurados na Bíblia passaram primeiro por períodos de afastamento, exatamente para que Deus trabalhasse em cada um individualmente. Se você já passou por isso ou está passando agora, quero que comente aqui. Você acredita que esse afastamento tem um propósito divino? Como você tem lidado com esse silêncio? Eu leio todos os comentários e quero saber sua experiência. Se estiver gostando desse conteúdo, continue comigo, porque agora vamos aprofundar ainda mais sobre como entender os sinais de Deus nesse processo. Me avise se posso continuar. É natural que, diante do afastamento de alguém importante, nosso primeiro impulso seja buscar respostas. Queremos entender se fizemos algo errado, se há algo que possamos consertar, ou se há uma maneira de reverter a situação. No entanto, quando olhamos para a Bíblia,
E para a psicologia dos relacionamentos, percebemos que há algo muito maior acontecendo nos bastidores da nossa dor. Muitas vezes, o afastamento de alguém revela áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Pense na história de Moisés. Ele foi criado no Egito entre riquezas e privilégios, mas precisou ser afastado desse ambiente para que Deus o preparasse para sua verdadeira missão. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, Deus diz a Moisés: "Eu estarei com você." Moisés poderia ter questionado o porquê daquele afastamento, mas no fim, compreendeu que era necessário para seu crescimento espiritual. Agora, traga isso para sua própria vida. Será que essa pessoa que se afastou estava ocupando um espaço que deveria ser preenchido por Deus? Será que, sem perceber, você estava depositando nela expectativas que só o Senhor pode suprir? De acordo com a psicologia dos relacionamentos, existe um fenômeno chamado projeção emocional. O Dr. Carl Jung, renomado psicólogo, explica que, muitas vezes, projetamos em outras pessoas características e necessidades que, na verdade, são nossas. Ou seja, quando alguém se afasta, sentimos um vazio porque não estávamos apenas nos relacionando com a pessoa, mas projetando nela parte de nossa identidade e segurança. O afastamento, por mais doloroso que seja, pode ser uma forma de Deus nos ensinar a confiar mais nele. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos um conselho poderoso. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, mesmo quando não compreendemos o porquê do afastamento, podemos confiar que Deus está no controle e trabalhando para o nosso bem. Outro ponto importante é que Deus muitas vezes usa o silêncio para testar o nosso coração. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Mas no meio da dor e do silêncio de Deus, ele permaneceu firme. E o resultado? Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou-o novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Isso nos ensina que, em vez de focarmos no afastamento e na perda, devemos focar no que Deus quer nos ensinar nesse momento. Será que Ele está nos chamando para uma nova fase? Será que está nos preparando para algo maior? O que podemos aprender com essa experiência? Agora, eu quero que você pense e reflita. Será que Deus está permitindo esse afastamento porque tem algo melhor preparado para você? Será que, lá na frente, quando você olhar para trás, vai perceber que esse silêncio foi, na verdade, uma bênção disfarçada? Deixe nos comentários o que você sente em relação a isso. Você já viveu um afastamento que depois entendeu que foi para o seu bem? Como foi essa experiência? Compartilhe, porque seu testemunho pode ajudar outras pessoas que estão passando por isso agora. Se você está gostando desse conteúdo, fique comigo, porque no próximo trecho vamos explorar como discernir se esse afastamento é temporário ou definitivo, e como saber se Deus quer que você espere ou siga em frente. Me avise se posso continuar. Uma das maiores dúvidas quando alguém se afasta é: esse distanciamento é temporário ou definitivo? Será que Deus quer que eu espere ou que eu siga em frente? Essa incerteza pode ser angustiante, mas a Bíblia e a psicologia dos relacionamentos nos ajudam a encontrar clareza nesse processo. Primeiro, é preciso entender que nem toda separação significa perda. Às vezes, Deus permite um tempo de afastamento para que ambos amadureçam e possam se reencontrar sob uma nova perspectiva. Um exemplo bíblico claro disso está na história de Paulo e Marcos. Em Atos capítulo 15, versículos 37 a 39, vemos que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé sobre levar Marcos em uma viagem missionária. Eles se separaram e seguiram caminhos diferentes. No entanto, anos depois, Paulo reconhece o valor de Marcos e, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele escreve: Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, naquele momento inicial, o afastamento foi necessário para que ambos crescessem espiritualmente, mas depois houve uma reconciliação dentro do propósito de Deus. Por outro lado, há afastamentos que são definitivos,
porque fazem parte da vontade soberana de Deus. Ló e Abraão caminharam juntos por um tempo, mas chegou um momento em que precisaram seguir caminhos separados. Gênesis capítulo 13, versículo 9, mostra Abraão dizendo a Ló: Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Essa separação foi necessária para que cada um seguisse o plano de Deus para sua vida. Agora, como saber se esse afastamento é temporário ou definitivo? A psicologia dos relacionamentos nos oferece algumas respostas. O Dr. Henry Cloud, especialista em desenvolvimento emocional e autor do livro Necessary Endings, Finais Necessários, explica que algumas relações precisam terminar para que possamos crescer. Segundo ele, um dos sinais de que um afastamento é definitivo é quando a presença da outra pessoa nos impede de evoluir espiritualmente e emocionalmente. Se o relacionamento era baseado em padrões tóxicos, codependência ou falta de respeito, talvez Deus esteja nos chamando para um novo começo. Mas e quando o afastamento dói porque aquela pessoa era boa para nós? Quando sentimos que ainda há algo inacabado? A resposta está na oração e na sensibilidade espiritual. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você busca a Deus e sente paz ao seguir em frente, então confie que Ele está guiando seus passos. Outra forma de discernir a vontade de Deus é observar os frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16 nos lembra: Pelos seus frutos os conhecereis. Se o afastamento trouxe mais crescimento, mais intimidade com Deus e mais clareza sobre seu propósito, então foi uma separação que veio para o seu bem. Mas se ao contrário ele gerou confusão, angústia e afastamento de Deus, talvez seja o momento de buscar uma reconciliação, caso essa seja a direção divina. Agora eu te pergunto: como você tem lidado com esse afastamento? Você sente que Deus está te chamando para esperar ou para seguir em frente? Deixe seu comentário, pois eu quero saber sua experiência e, mais do que isso, quero que esse espaço seja um local de troca e edificação mútua. Se você está acompanhando até aqui, continue comigo, porque agora chegamos à parte mais importante deste vídeo. Vamos revelar a lição mais poderosa sobre o propósito de Deus no silêncio e como isso pode transformar sua vida. Me avise se posso continuar. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais desafiadoras na jornada cristã, especialmente quando se trata de relacionamentos. Mas e se esse silêncio não for um sinal de abandono, e sim um convite para algo maior? Se Deus permitiu esse afastamento, Ele tem um propósito. E a revelação mais poderosa que você precisa entender é esta: algumas respostas só são encontradas na ausência, porque é no vazio que Deus fala de forma mais clara. Veja o exemplo de Elias. Em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 e 12, Elias esperava que Deus falasse através do vento forte, do terremoto e do fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Em vez disso, a voz do Senhor veio como um sussurro suave. Isso nos ensina que, muitas vezes, o barulho dos relacionamentos, das emoções e das distrações pode impedir que ouçamos a Deus. Quando alguém se afasta, esse silêncio pode ser o ambiente perfeito para que finalmente possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A psicologia dos relacionamentos nos ensina algo semelhante. O Dr. Daniel Goleman, especialista em inteligência emocional, explica que a solidão pode ser um fator determinante para o autoconhecimento e o amadurecimento emocional. Em sua obra sobre inteligência emocional, ele afirma que muitos de nossos comportamentos e padrões só são percebidos quando estamos sozinhos, sem influências externas. Ou seja, o afastamento pode ser uma oportunidade para olhar para dentro, para revisar nossos valores, nossas atitudes e, principalmente, nosso relacionamento com Deus. Agora pense: será que Deus está permitindo esse silêncio para que você descubra algo sobre si mesmo? Será que Ele quer que você pare de buscar validação em outra pessoa e encontre sua verdadeira identidade nele?
Isaías capítulo 55, versículo 8 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que, mesmo que agora o afastamento pareça doloroso ou sem sentido, Deus enxerga muito além. Ele sabe o que está preparando para você, e essa experiência pode ser apenas uma parte da sua formação para algo muito maior. E aqui está o ponto mais transformador de tudo isso. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma perda é, na verdade, um livramento ou uma preparação. José só entendeu seu chamado depois de anos de separação. Moisés precisou se isolar no deserto antes de liderar o povo de Israel. Até Jesus passou 40 dias sozinho no deserto antes de iniciar seu ministério. Se grandes homens de Deus passaram pelo silêncio e pelo afastamento antes de viverem seus propósitos, por que seria diferente com você? Então, em vez de ver esse afastamento como um castigo, veja como um presente. Deus pode estar te afastando de algo ou de alguém que não é parte do seu destino final. Ou Ele pode estar te preparando para, no tempo certo, trazer essa pessoa de volta de uma maneira nova, curada e fortalecida. Se essa mensagem falou com você, eu quero que você comente agora. Eu confio no propósito de Deus para a minha vida. Sua interação aqui fortalece nossa comunidade e pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar esperança. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui na tela vou deixar mais 2 vídeos que vão te ajudar a compreender ainda mais o agir de Deus nos relacionamentos. Clique e continue essa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.